Olá, seja bem-vindo a este canal. Vimos que Otto Rank trouxe para a psicanálise contribuições importantes vindas da filosofia. Agora, é muito importante sabermos o alcance e o contexto dessas contribuições para entendermos corretamente muitas coisas em Rank. Por exemplo, um dos grandes equívocos é se considerar que Rank valorizava, sim, os aspectos simbólicos, culturais, etc., mas, em última instância, tudo seria ilusão. Não era assim e Rank tinha suas razões. Veremos que, quando ele usava a palavra ilusão, ele estava em um contexto bastante específico, que precisamos compreender aqui. Assim, devemos começar com a compreensão dele nesse contexto, enquanto doutor em filosofia, dentro do idealismo alemão, que foi iniciado por Immanuel Kant. E vamos ver como vai se dar essa influência. Por idealismo aqui, queremos significar que o ser humano não tem acesso às coisas em si mesmas, mas à representação das coisas. Assim, nós temos acesso aos objetos, tais como percebidos pelos sentidos, que são fenômenos, mas não as coisas em si que estão por detrás desses fenômenos. O que acontece é que, quando algo é percebido pelos sentidos, os sentidos não entram na essência dessa coisa. Os sentidos não se tornam a coisa. O entendimento humano percebe o fenômeno, que é aquilo que é sensorialmente perceptível. Porém, deve-se admitir que uma coisa em si mesma, ao qual nós não temos acesso direto, serve de fundamento para isso que é percebido pelos sentidos. Assim, Kant admite que existem coisas em si por detrás dos fenômenos. Então, os fenômenos são a maneira como os nossos sentidos são afetados por isso que está por detrás da aparência sensorial. Logo, se o fenômeno é fruto da experiência sensível, a partir de algo que está por detrás da experiência, Kant coloca que é, portanto, necessária e inevitável a admissão da existência de entes que não são sensíveis, mas puramente inteligíveis. Isso significa que, mesmo que tais entes não possam ser apreendidos por meio dos sentidos, eles podem e devem ser pensados. E esse é o númeno, em distinção ao fenômeno. O fenômeno é sensorialmente apreensível. O númeno deve ser admitido como estando no fundamento do fenômeno, mas ele só pode ser pensado. Assim, em termos da possibilidade de conhecimento do ser humano, Kant nos diz que o númeno é constituído apenas por ideias. Então isso vai marcar para Kant a fronteira do conhecimento da razão pura. Ela não pode ir além desse limite, a não ser que crie ilusões. Essas ilusões, segundo Kant, constituíam as antigas metafísicas. Entretanto, com a razão prática vai ser diferente. A razão prática é aquela razão que lida com a pergunta: como eu devo agir? A resposta é: eu devo agir de forma moral. Por isso, a razão prática tem deveres. Desse modo, ela deve e precisa ir além, mas não da maneira como seria no caso da razão pura. Dessa forma, em relação àquilo que é inacessível à razão pura, ou seja, inacessível ao conhecimento teórico, a razão prática deve assumir como verdadeiros os objetivos da ação moral e, igualmente, aquilo que é necessário se pressupor para o benefício de se atingir esses objetivos. Por exemplo, Kant, em sua crítica da faculdade de julgar, vai nos dizer o seguinte sobre a fé. Aspas, a fé é uma confiança no atingimento de um propósito cuja promoção é um dever, mas cuja possibilidade de realização não podemos discernir. Portanto, é inteiramente moral. Fecha aspas. Veremos que a fé, como Kant nos fala, é, devido a essas fronteiras do conhecimento, uma coisa moral, mas não é uma ilusão. Kant também não tenta construir uma outra metafísica. Isso tudo vai se refletir muito em Otto Rank, quando, por exemplo, ele vai dizer que o ser humano é um ser teológico, mas sem nunca se preocupar
em estabelecer um conceito sobre Deus. O que é necessário ser compreendido é que Kant elaborava uma ética que poderia ser alcançada por um homem do iluminismo, onde os determinantes dogmáticos da moral, que antes eram de base sobrenatural, deveriam ser substituídos por categorias que pudessem ser argumentadas racionalmente. Ele colocou dessa forma em seu livro A Religião nos Limites da Simples Razão, onde, nos limites da simples razão, a religião é um auxiliar da ética. Mesmo que o indivíduo, sim, tenha o direito de ter concepções espirituais, simbólicas e poéticas sobre a sua concepção da divindade, pois a razão pode recorrer à analogia, ao simbolismo, à poesia, etc., desde que mantenha sua coerência consigo própria e em relação aos seus determinantes morais. Assim, o que Kant colocou como sendo impossível de se estabelecer pela razão pura e especulativa, ele estabeleceu pela razão prática, o que lhe permitiu defender a razão contra o ceticismo do empirismo britânico. Isso permitiu mencionar de forma legítima, em seu livro Filosofia da História, o denominado homo noumenon, de quem Kant nos diz, aspas, cuja peregrinação está no céu, fecha aspas. E isso sem necessitar da metafísica, apenas referindo-se ao mundo moral, e tendo o ser humano o direito e até a necessidade de usar analogias e símbolos. Além disso, essa divisão que ele fez entre a razão pura e a razão prática, entre o fenômeno e o númeno, vai estabelecer o lugar da liberdade para o ser humano. Pois, se no mundo dos fenômenos irá valer a determinação estrita de causa e efeito, no númeno irão valer as leis da liberdade de um ser que percebe que possui o uso da razão e faz escolhas ao se perguntar como deve agir. A moral, portanto, não pode ser pensada com as leis de causa e efeito com que se pensa o mundo natural. E isso está dentro da questão da autonomia moral humana. Assim, não se pode usar para as questões morais a mesma abordagem determinista que se usa para o mundo dos fenômenos. Portanto, existe uma diferença radical entre o mundo do determinismo e o mundo da liberdade. Kant vai nos dizer que, no mundo do determinismo, nossa vontade tem que se adequar às determinações de tempo e espaço. Mas, no mundo do númeno, é a nossa vontade que age sobre os determinantes que o ser humano escolhe ao escolher pela liberdade, pela razão, escolher fazer aquilo que moralmente é correto conforme a razão. Toda essa revolução de Kant em relação ao conhecimento e à ética será radicalizada pelo idealismo alemão. Abordaremos isso em outros vídeos. Por agora é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe em suas redes sociais. Até a próxima!